Queridos irmãos, nós vamos falar hoje à noite sobre o culto ao Senhor e os modismos, inovações e superstições muito presentes hoje no seio evangélico brasileiro e fora do Brasil também, não resta a menor dúvida, porque neste mundo globalizado, neste mundo que encolheu bastante, hoje não tem nada distante, é tudo muito perto, a internet facilitou tudo isso, não é? Então, hoje estamos vendo esses comportamentos diferentes e até mesmo afrontosos ao próprio Deus, tendo em vista os cultos que são realizados, e muitos deles não são nem ao Senhor nosso Deus, são cultos a personalidades, e Deus não se agrada disto. Aliás, nós temos visto muitas chamadas igrejas, e hoje já se chamam também comunidades, os cultos, os trabalhos realizados não são oferecidos a Deus, mas sim tem o homem como o centro. São cultos antropocêntricos, tem artistas que são oradores, cantores, apresentadores, animadores de auditórios, até danças, tem Ministério da Dança por aí, de coreografias, de apresentação de peças teatrais, e não se ouve amém, nem glória a Deus, nem aleluia, são palmas e assovios, enfim, essa coisa muito mesclada hoje no meio evangélico. Mas nós precisamos ensinar a nossa liderança, aos nossos irmãos, o que é o verdadeiro culto ao Senhor. Eu não vou aqui fazer uma exposição da leitura feita, mas a epígrafe, o editor colocou a necessidade de ordem no culto. E Paulo faz exatamente uma recomendação muito séria à igreja que estava na cidade de Corinto. Corinto, uma cidade onde Paulo plantou uma igreja e foi muito bem sucedido ali. Só que, irmãos, uma igreja muito trabalhosa, uma igreja cristã numa cidade muito pervertida, e muita gente se entregou para Jesus, aceitou, abraçou a fé cristã, mas era uma igreja muito complicada. Apesar de Paulo dizer que não lhes faltava dom nenhum, eles eram possuidores de dons espirituais ali presentes, mas é uma igreja, irmãos, muito dividida, tem 4 grupos lá, nós sabemos disto. Paulo faz a recomendação do que tange a Santa Ceia, porque não havia ordem na Santa Ceia, os irmãos se reuniam, a festa ágape, e uns comiam, outros bebiam, outros ficavam com fome, e finalmente Paulo orienta aquela igreja de como celebrar a ceia do Senhor. De igual modo, o culto também não era um culto celebrado a Deus dentro de uma ordem, conforme Paulo lista aqui, fazendo até recomendações no que tange ao comportamento das mulheres que queriam tomar a frente. As mulheres tomavam a vez dos homens e queriam que a sua voz fosse ouvida. Enfim, um culto desordenado. E Paulo instrui aquela igreja para que realmente o culto seja inteiramente voltado para o Senhor nosso Deus, e aqueles que quisessem causar desordem no culto, eles ficassem, mesmo com dons espirituais, de profecia, de línguas estranhas, com perguntas que
se levantavam e faziam ali a quem estava ministrando. Enfim, as mulheres não tinham nenhum respeito pelos homens, e Paulo disse que era melhor que elas ficassem caladas mesmo, tivesse que perguntar alguma coisa, perguntassem em casa aos maridos, porque aquilo não era o momento, a hora delas fazerem aquilo. E, enfim, irmãos, uma igreja muito trabalhosa, apesar de não faltar nenhum dom espiritual, Deus estava presente ali, mas o povo, tal qual o povo de Israel, o povo quando saiu do Egito, o povo estava alegre, feliz, estava saindo debaixo do cativeiro egípcio, mas depois o povo se voltou para a idolatria, a murmuração, a prostituição, enfim, escolheram exatamente esse caminho tão difícil, não é? Mas Paulo diz o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem, especialmente, irmãos, quando estamos cultuando ao Senhor. Eu vou até pedir agora àqueles que estão portando o celular, que se estiver ligado, desligue. Pode ligar seu celular agora mesmo. Estiver na sua bolsa, vai te perturbar. Você está aqui concentrado, você está aí sentado, você está adorando a Deus, você está prestando um verdadeiro culto ao Senhor. Mas se o celular toca lá na sua bolsa ou no seu bolso, não, você vai logo ficar antenado, vai logo pensar: quem será? Chegou uma mensagem, de quem terá sido esta mensagem? Não é melhor desligar o celular? É melhor desligar, sabe? Porque seu celular não pode se tornar um ídolo no seu coração, de forma alguma. Quem deve ocupar todo o espaço do seu coração só é o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus, Ele somente, não? Mas, meus irmãos, voltando exatamente a essa prática hoje que estamos vendo nas igrejas evangélicas no Brasil, os modismos, inovações, superstições, nós devemos estar bem atentos a isso. Há uma inclinação do ser humano para aquilo que é palpável, aquilo que é visível, tanto que as religiões criaram seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de gesso, coisa que se pudesse ver. E o nosso Deus, irmãos, de quem somos e a quem servimos, Deus nunca foi visto por homem algum. Apenas nós cremos que Ele é, que Ele está presente em todo este grande universo, e que Ele criou todas as coisas, e nós somos criação de Deus, e que Ele nos ama. Glórias a Jesus. Deus criou anjos e homens, seres pensantes, seres racionais, e nós não precisamos de um ídolo para estar olhando para ele, nem de uma imagem. Não. Pela fé, quem leu o capítulo 11 da carta aos Hebreus sabe muito bem. Pela fé, pela fé, pela fé, e vivemos pela fé. Glórias a Deus. E aquilo que não é de fé é pecado. Nós temos fé. Por exemplo, aqui esta noite, você olha aqui para o púlpito, tem homens aqui. Olha para nós da igreja, homens e mulheres aqui, luzes, enfim. Aonde está Deus, pastor? Deus não se vê com estes olhos, não se apalpa com estas mãos, não é tangível. Mas eu pergunto: quem sente Deus aqui no coração, na alma? Olha, isso é uma realidade. Glórias a Jesus. Então estamos cultuando a Ele unicamente. Aqui não tem ninguém grande, aqui não há culto à personalidade, aqui todos nós estamos nivelados na presença de Deus.
Eu e vocês, nós, obreiros, auxiliares, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas hoje nós estamos vendo aí, irmãos, muitas práticas, muitos modismos, muitas inovações, muitas superstições nas igrejas por aí. Parece até, irmãos, a Idade Média. A Idade Média é chamada a Idade das Trevas, né? Havia um predomínio da ignorância, a igreja era quem dominava o mundo da ciência, da cultura, das artes, enfim. Mas mesmo assim houve avanço. Mas, vocês terem uma ideia, começaram, né, em busca de recursos, né, a igreja de Roma, o bispo de Roma, né, em busca de recursos para a construção de catedrais, e começaram a vender relíquias, as chamadas relíquias, lascas da cruz de Cristo, pedacinho de madeira, dizendo que era da cruz de Cristo. Erasmo de Roterdã, na Holanda, era bispo lá, e ele afirmou que se fosse juntar todas as lascas de madeira da cruz de Cristo que foram vendidas, dava para construir a Arca de Noé. Também, irmãos, crânios de João Batista se vendia, né? E o povo comprava, achava que aquilo tinha um valor espiritual muito grande, não é? Perna de Santo André, não é? Que foi morto, esquartejado, vocês sabem disso, a história registra, não é? Mas o povo comprava, achava que aquilo tinha um valor espiritual muito grande, não é? Vocês terão uma ideia, se vendia até penas das asas do pombo, dizendo que era do Espírito Santo. Porque no batismo de Jesus, né, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. Então eles vendiam penas, mas dizendo que era daquela pomba, que era do Espírito Santo. E muita gente comprava, né? Leite do peito de Maria, a mãe de Jesus, ele vendia também, e o povo caía nessa cilada e adquiria tudo isso, tá? E outras relíquias também eram vendidas. As indulgências que o Frei Tetzel vendia lá na Alemanha, tá? O povo comprava, e era um valor altíssimo, tá? Altíssimo mesmo. Isso para um amigo que estava no purgatório, para uma pessoa da família, um parente, né? Comprava aquela indulgência, ou seja, o perdão dos pecados dele, e dizia que quando a moeda caía lá no fundo da arca, era exatamente o momento em que aquela alma saía do purgatório e entrava no céu. E podia até comprar já o perdão dos pecados futuros. Vocês terem uma ideia, a coisa como estava. Então, pagava pelos pecados que já havia cometido e pagava até pelos pecados que ainda cometeu lá na frente. E tem uma história que diz que um cidadão chegou para Tetzel e disse: eu posso comprar meus pecados futuros? Ele disse: claro que pode. Ele disse: está certo. Aí comprou. Lá na frente, armou uma cilada e fez um assalto e tomou todo o dinheiro que ele levava. Ele disse: condenado, para que você fez isso? Ele disse: não, eu estou livre, eu já paguei, não tenho mais culpa. Meus irmãos, esses motivos, essas coisas estão tão presentes hoje, e eu vejo isso se alargando, essa coisa crescendo cada vez mais. Isso começou lá pelos anos 60, 70, houve um incremento, e de lá para cá a coisa vem explodindo aí, e muita gente caindo nessas ciladas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem tudo que dá certo vem de Deus, nem toda cura vem de Deus.
Vamos colocar isso bem presente no nosso coração, sabe? Hoje nós temos aí, por exemplo, copo com água em cima do aparelho receptor, seja televisão, rádio, né? Aí o apóstolo, o bispo lá faz uma oração, depois toma um copo d'água, você vai ficar curado de toda enfermidade. Irmãos, isso é modismo. Vamos encontrar isso na palavra de Deus, não é? Rosa ungida, já ouviram falar? Rosa ungida, sabe? E tem uma coisa, não é dada gratuitamente não, é vendida, não é? Tem que pagar. A unção coletiva, não é? Um azeite aí, recebeu uma unção aí, tem que pagar. Caso contrário, tem até uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, foi para uma dessas igrejas e lá na hora o bispo disse: olha, agora é oração para quem tem enfermidade grave, R$200 a oração. Aí ela chegou para ele e disse: olha, eu não tenho R$200, então eu faço por 100, vou dar um desconto, 50%, faço por 100. Ela disse: eu não tenho não. O dele que eu tenho aqui, enfiou a mão na bolsa, tirou R$20, disse: eu tenho R$20. Ele disse: tudo bem, fica aí, eu vou fazer oração, mas também não garanto nada não. Meus irmãos, essas coisas aí, sabe? Até mesmo desencapetamento, já ouviram falar nisso? Desencapetamento, tirar o capeta da inveja, da cobiça, do despacho, sabe, que foi feito. Sua vida não prospera porque tem um feitiço aí, tem alguma coisa que foi feita para você. Meus irmãos, onde é que vamos encontrar isso na palavra de Deus? E muita gente deixa se levar por estas coisas, né? Unção da carteira de trabalho, de fotos, de roupas, sabe? Pega até a roupa íntima do homem, certo? Para ungir, para nunca mais ele ser um adúltero. Ungir fotos, né? Ungir carteira de trabalho, está desempregado, traga sua carteira para a gente ungir, porque o trabalho vai aparecer. Essas coisas têm infestado as igrejas evangélicas do país, aqui no Brasil e fora do nosso país também. Tem sido uma coisa alarmante, né? Orar por uma pessoa através de uma foto, a pessoa não está presente, está no hospital, tira uma foto da pessoa e traga a foto para cá para a gente orar. Meus irmãos, vamos colocar isso à luz da palavra de Deus e não vamos encontrar suporte doutrinário, bíblico, nem teológico para essas coisas. Mas infelizmente isso tem se avolumado. Toalha ungida para a saúde, toalhinha, até com suor, é para vender, porque aquela toalha está ungida. Se você comprar, a saúde vai ser total na sua vida, na sua família, sabe? E muita gente caindo nessa tolice, falta de conhecimento da palavra de Deus. E isso no chamado culto, diz que é culto da venda da toalha ungida, né, do martelo da quebra da maldição. Você tem que comprar um martelinho de madeira, e chega em casa, pega a carteira de trabalho, bate com o martelo em cima, porque está quebrando a maldição do desemprego, sabe? Se pegar a roupa íntima do marido da mulher, se ele é adúltero ou adúltera, bata com o martelinho quebrando a maldição, que nunca mais ela vai ser adúltera, nunca mais ele vai ser adúltero. Vocês vejam que absurdos estes que estão acontecendo, certo? Kit de beleza da Rainha Esther. Se você quiser um casamento aí, compra o kit de beleza da Rainha Esther, que você vai ficar bonita e vai arranjar um namorado e um casamento. Não é? Essas coisas, irmãos, que têm acontecido, sabe? Nós vamos encontrar, irmãos, alguma coisa na Bíblia que não tem nenhuma referência a isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, Atos 19, versículos 11 e 12, diz que lenços e aventais de Paulo, que foram usados por terceiros para a cura dos enfermos. É verdade, está aqui, está na Bíblia Sagrada.
Isto aí. Mas, observando bem, lendo com atenção, irmãos, Paulo nunca tomou essa iniciativa. O lenço que ele usava na cabeça, ou mesmo o avental, que ele era construtor de tendas também, Paulo nunca foi vender, Paulo nunca foi fazer negócio, nunca botou isso no comércio para ninguém comprar. Apenas havia uma unção tão poderosa, irmãos. Isso está aqui em Atos capítulo 19. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode ler comigo neste momento. Atos capítulo 19. Vamos ver, está escrito assim, veja só. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículos 11. Veja o que diz. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. É a única passagem bíblica que você vai encontrar esta expressão, maravilhas extraordinárias, coisas que estão além do nosso entendimento. É isso que a palavra de Deus nos diz. De sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Havia uma unção tão poderosa na vida deste homem, irmãos, que isto aconteceu, mas não foi uma prática. Paulo jamais reproduziu lenços e aventais para vender, para levar, para os espíritos maus saírem, para as enfermidades saírem. Jamais, não vamos encontrar isso. Paulo mesmo falando aos Coríntios sobre os dons espirituais, Paulo não toca deste assunto. Isso foi apenas um momento de tanto poder, de tanta unção de Deus na vida daquele homem, irmãos, que isto veio a acontecer. Mas com isso não se pode formar uma doutrina, um ensino sobre isso. Deixe-me dizer para vocês, voltando aqui anos atrás, cerca de 2.700 anos, quando o povo saiu do Egito, o povo murmurava, o povo se queixava, o povo estava sempre voltado para a idolatria, e Deus tomou umas providências, irmãos, para trazer juízo àquele povo. Serpentes se levantaram no deserto, e muita gente morreu com as picadas das serpentes, e o povo clamou a Moisés, e Moisés foi falar com Deus. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, você faça de bronze ou de metal uma serpente, e você coloque numa haste, e acontecerá que todo aquele que for picado das serpentes, olhando para aquela serpente de bronze que está na haste, ficará curado. E assim Moisés fez. E acontecia que a pessoa que era mordida pelas serpentes, olhando para aquela serpente de bronze na haste, ficava totalmente curado. Aquilo foi o meio que Deus providenciou para que o povo recebesse e entendesse a providência de Deus. Caía exatamente naquela serpente de metal, ao olhar para ela, a cura vinha, porque foi Deus quem assim providenciou. Glórias a Jesus. Que era o símbolo da tentação, do pecado, a serpente. E Jesus, irmãos, mais tarde, falando com o doutor Nicodemos, Jesus fez referência, dizendo para Nicodemos:
assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o que acontece, irmãos, é que depois o povo começou a adorar aquela serpente. Passou a ser um ídolo para aquele povo. O povo adorando e chamando a serpente de Neustã. Era uma deusa. E o povo adorando aquilo ali. E foi preciso destruir, porque o povo estava voltado mais para aquela serpente que não tinha mais nenhum valor, não tinha mais nenhum significado, do que para o próprio Deus. Tem muita gente, irmãos, nessas igrejas por aí, que se volta mais para unção coletiva, rosa ungida, unção de carteira de trabalho, martelo da quebra da maldição, coisa dessa natureza, mas não se voltam para o Senhor. Devemos entender que nada substitui aquele que está sentado no trono, e com ele está o poder, a glória, a honra, aleluia, para todos nós. Louvado seja Deus. É verdade. E também, irmãos, hoje tenhamos muito cuidado. Há inovações também em mandar em Deus. Em mandar em Deus. Já ouvi muitos pregadores, né? Eu declaro, eu ordeno, eu profetizo, eu decreto, eu e eu. Vamos tirar isso, irmãos. Tira o eu, afasta o ego. Aqui quem faz não sou eu, aqui quem faz é Ele, é o Senhor nosso Deus. Gente aí querendo assumir o lugar de Deus, e tem muita gente que vem à frente, que muita gente que acredita que é o pregador, que está com a unção, que vai curar, que vai batizar com o Espírito Santo, que vai fazer milagres. Quem é um homem mortal? Nós somos vasos de barro, somos um vapor que sobe da terra e sempre desaparece. Quem decreta, quem ordena, quem determina, quem faz tudo é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus mesmo, na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou: seja feita a tua vontade. Homem nenhum pode decretar, homem nenhum pode determinar, homem nenhum pode dizer eu ordeno. É Ele quem faz todas as coisas. Seja feita a tua vontade. Na oração que Jesus fez no Getsêmani, sua angústia foi tal que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que a ciência chama de diapedese. Jesus orou ao Pai: se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. A tua vontade, aleluia, é a vontade de Deus que deve prevalecer. A vontade do homem é aparecer, a vontade do homem está lá no páreo, a vontade do homem é que seja louvado, que seja aplaudido. Essa é a vontade do homem, mas só há um que é digno de louvor, de adoração, de glória, de domínio, de poder, aleluia, é o Senhor dos Exércitos, aleluia. Temos muitas superstições hoje na igreja também presentes, muitas superstições, sabe? E o que é superstição, pastor? É um sentimento religioso excessivo que leva à prática de atos
indevidos e absurdos. Já viram pessoas aí com amuletos, bracinho cheio de fitazinha? Aí viu pessoas aí que colocam uma corrente de ouro ou de prata no pescoço e colocam uma figa. Já viu pessoas aí que colocam um pé de pinhão manso em frente de casa? Sertanejo sabe muito bem o que eu estou dizendo, para que não entre mal olhado, sabe? É verdade. Paulo, em Atenas, irmãos, no mundo pagão, apesar da filosofia muito crescente, no capítulo 17 e o versículo 22 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Paulo ali no mundo gentil, em Atenas, a capital da filosofia. Paulo, veja só, no seu discurso, o que é que Paulo estava dizendo para aquela gente. Atos capítulo 17, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, veja só: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, duas correntes filosóficas, né? E diziam até que Paulo era um paroleiro, Paulo era um tagarela. E tomando, levaram a Areópago, que era exatamente lá a tribuna onde se ouvia as últimas novidades, os discursos, as filosofias, não é? E podemos nós saber que doutrina é essa que tu pregas? Não é? Aí Paulo, no meio do Areópago, Paulo diz: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por quê, Paulo? Porque passando eu e vendo os vossos santuários a vários deuses, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, os atenienses, os pagãos, tinham deuses para todo gosto. E como eles pensavam que havia um outro que eles desconheciam, fizeram lá um altar ao Deus desconhecido. Nós não sabemos, porque esse Deus desconhecido que a gente não sabe, pode até um dia se irar contra nós e nos matar de uma vez só. Então vamos fazer um altar para ele também. E foi aí que Paulo, irmãos, tomou como lema a sua mensagem para eles, mostrando exatamente que o Deus que eles desconheciam é o que Paulo pregava. Não que aquele altar fosse edificado para o Deus dos céus, mas Paulo aproveita exatamente este momento tão propício para dizer que o Deus a quem ele prega, eles não conheciam. Porque o Deus que Paulo pregava, ele criou todas as coisas, fez os mundos, as criaturas. E Paulo cita até os filósofos gregos, dizendo que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Glórias a Jesus. Mas tem muita gente aí, irmãos, com essas superstições, com essas coisas. Por exemplo, o G12 entrou aqui no Brasil para valer com toda a força, e nos encontros você pegava uma folha de papel em branco e um lápis, você ia escrever todos os seus pecados, e depois aqueles pecados escritos naquela folha de papel ia para uma fogueira, jogava lá dentro e pronto. Quando o fogo destruísse aquela folha, todos os seus pecados estavam apagados. Irmãos, onde é que você vai encontrar isso na Bíblia? A Bíblia nos diz que quem nos perdoa é o Senhor Jesus Cristo, e é o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Vocês vejam que superstição tem tomado conta, tem solapado a nossa nação. E deixe-me dizer, ainda tem mais crente aí, não é? Que quando vai dormir, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da mesa. Isso aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará dele. Meus irmãos, e fica exatamente. Não é o Salmo 91, é o Deus do Salmo 91. É Ele quem guarda, aleluia, a crença exacerbada em anjo da guarda.
Houve uma febre aqui no Brasil que tudo era anjo, anjo aqui, anjo acolá. Meus amados irmãos, eu sei que os anjos são ministros de Deus, enviados a favor daqueles que hão de dar a salvação. Deus envia anjos, nós sabemos disso. Se Ele me acompanha, está comigo, ou como quer que seja, eu quero é saber a da presença de Jesus na minha vida. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 11, Paulo diz que Satanás, o diabo, chega até a se transformar em quê? Ele falava exatamente a respeito dos falsos mestres. E dentro desta visão, irmãos, não é novidade que se veja por aí coisas desta maneira, visões até de anjos e tantas coisas, com muitas pessoas aí vivem exatamente ludibriadas com anjo. Tem um anjo aqui, está com as mãos cheias de fogo, está jogando fogo na igreja. Não se deixe levar por estas coisas não. O fogo que queima na igreja é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Caminhar sobre sal grosso, usar roupa branca em determinado dia, lá. E eu pergunto, se usar essa roupa branca num determinado dia e o coração estiver preto, o que vai adiantar? Cheio de pecado e maldade, campanha do descarrego, oração forte contra olho gordo, regressão espiritual, ainda tem mais canela de fogo, sapato de fogo e tantas coisas. Isso é uma linguagem, hoje está muito presente nas igrejas aí, né? Reteté. Eu digo para vocês aqui quero demorar um pouquinho só. Reteté não é pentecostalismo. Reteté são criações exacerbadas dentro das emoções das pessoas. Eu vejo pessoas, na hora que o pregador está pregando, até a palavra de Deus, a igreja se alegra, ele fica fazendo polichinelo no meio da igreja. Isso não tem nada de Espírito Santo. Outros ficam fazendo aviãozinho para lá e para cá. Outros pregam uma irmã ao lado, segurando as duas mãos, fica pulando os dois para cima e para baixo. E compete exatamente ao pastor, ao pregador, dar um baixo em tudo isso. Para com isso. Isso não tem nada de Deus. Isso é gente querendo mostrar uma espiritualidade que não tem. Aqui na igreja, quem trabalha não são as emoções, não é o homem. Quem trabalha na igreja é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem age. E nós devemos estar atentos a todas essas coisas, para que não sejamos ludibriados. Há os mercadores da fé por aí, irmãos, vendendo anéis, rosas, medalhas, sabonete ungido, sal do Mar Morto, água do Rio Jordão, vassoura ungida, água da prosperidade, preços altíssimos. Tenhamos muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo. Há cultos hoje por aí com os mais diferentes nomes. E deixe-me citar alguns aqui para vocês. Noite romântica. Isso não é culto a Deus. Conectados. Hoje é a noite da conexão. Vamos ficar conectados. De onde saiu essa linguagem? Só se for da internet. Mas para o culto ao Senhor não. Para o culto ao Senhor não. Noite tim. Noite tim. Noite sabor de mel. Imagina. Noite dos motoqueiros. Já vi. Chega os motoqueiros nas motos grandes, sobe no púlpito da igreja, fica lá acelerando. Né? Noite do UFC. Vai, pessoa num ringue lá, e uma música tocando e gente. Meus irmãos,
Essa igreja está perdida, não sabe para onde vai, não tem destino certo. E tem mais a noite do pastel, a noite do churrasco. Queridos, isso pode ser tudo menos culto ao Senhor nosso Deus. Verdadeiro culto ao Senhor. A obra de Deus precisa de dinamismo, criatividade, estratégia e fervor. Mas é precioso cuidado com as práticas sem respaldo bíblico. Deus não aceita fogo estranho no seu altar. Isso que eu tenho falado para vocês, tudo isso é fogo estranho dentro das igrejas. Eu louvo a Deus, porque a Assembleia de Deus, desde a sua origem, é uma igreja pentecostal. Pastor, aqui não batiza com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus Cristo. Pastor, aqui não cura ninguém, quem cura é a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Aqui quem faz tudo é Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, nada para o homem, é para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Guarda a palavra no teu coração, firme, para não deixar se enganar, ser ludibriado por essas coisas que estão aí por fora. Vamos nos ater cada vez mais à palavra de Deus, porque ela é viva e é eficaz. Ela produz efeitos positivos na nossa vida. Glórias a Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Te suplicamos, a Salvador, sem qualquer coisa foi perturbado, que nos perdoe o teu amor. Gravar tu queiras a sã doutrina, o teu Espírito Consolador, que nos sustenta, que nos ensina